O presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse ao J.info, site, que Fernando Haddad é o melhor nome do partido para disputa à Prefeitura de São Paulo neste ano. Eu confesso, antes de terminar de ler a Laura, que eu queria muito que o Haddad disputasse a eleição em São Paulo para prefeito. Eu queria muito. Mas a deputada ponderou que o papel de Haddad hoje é nacional e ele já disse que não disputará a eleição neste ano. Ela citou Gilmar Tato, Alexandre Padilha, Carlos Zaratini e Paulo Teixeira como outros possíveis candidatos. Gleisi também afirmou não haver liga para uma possível refiliação de Marta Suplicy ao PT, embora não descarte uma coligação com a ex-prefeita. Em junho do ano passado, Gleisi já havia definido o nome de Haddad na disputa em São Paulo. Em outubro, Lula, ainda preso, friso, convidou publicamente Marta para voltar ao PT. Em novembro, já solto, afirmou que Marta foi a melhor prefeita que a cidade já teve e não o poste sem luz dele. Diga, Conrado, é com você, vai! É uma vergonheira, cara. O PT nas últimas eleições foi patrolado no Brasil todo, né? Desde o próprio Petrolão, né? Agora o Patrolão também. Eles foram patrolados em todos os municípios, foram patrolados nos estados. No Maranhão ganhou lá um cara do PCdoB. O que a gente tem que enxergar aqui é exatamente a força que a gente não pode deixar morrer, né? Esse interesse em abrir os olhos para saber quão nocivo esse pensamento e quanto eles não têm mais com quem trazer para a sua... Porque uma coisa que o PT fez errado, Navarro, que a gente tem que enxergar claramente, eles não renovaram seus quadros, eles não deixaram lugar para ninguém, eles trabalhavam com o Lula, esse grande pai da nação, né? Já que o Brasil era pátria educadora, né? A figura paterna era o Luiz Inácio Lula da Silva, e eles não criaram ninguém para substituí-lo, eles não têm ninguém para botar em lugar em nenhuma capital brasileira. Aqui em Porto Alegre, as pessoas que vão concorrer também são os mesmos velhos nomes. Olha aí, Marta Suplicy, olha esses nomes, Haddad. Esse cara foi, como tu também quis aí o Haddad concorrendo em São Paulo, eu também quero, para ver esse cara passar vergonha, né? Dar uma pá de cal no PT, esse nome nacional do Haddad, esse cara não existe. É muito triste a gente ver um partido igual o PT, por conta dos seus roubos e desmandos, acabar com toda a sua elite política. Tá todo mundo fora, atrás das grades, estava até então, até o nosso STF botar todo mundo na rua novamente, mas os direitos políticos estão caçados. O Lula, ele não deixa de ser ficha suja. Ele pode estar em casa, mas ele é um condenado ficha suja. E a gente tem que ver também que o próprio Haddad hoje tem já processos no TSE, julgando que talvez ele não consiga nem poder concorrer por também ser ficha suja. Fala. Ele tem condenação já de fake news. Isso que os petistas acusam o Bolsonaro de ter feito. Não, acusam a todos nós. Isso é uma coisa que vale a pena a gente lembrar aqui, Adriles, que o próprio programa de presidente do Haddad, programa de governo, cara, era exatamente o controle externo do judiciário, o controle externo do Ministério Público e o controle da mídia. Se nós estamos aqui hoje no programa mais importante do Brasil de rádio, que é o Pingo nos Is, é porque a grande mídia tradicional perdeu poder, porque eles querem ouvir a nossa voz, eles querem coadunar e pensar a partir do nosso ponto de vista, porque muita gente se reconhece na nossa angústia em sermos brasileiros, né? No nosso otimismo em sermos brasileiros e conseguir ver uma respeitabilidade, que é isso que a Jovem Pan tem uma grande vitória hoje no cenário nacional. Todo mundo assiste a Jovem Pan, não só pelo rádio, como no YouTube, como na televisão, chega em casa de noite, assiste todo mundo em toda a sua programação, desde o Pingo nos Is, como Pra Cima Deles, como o 3 em 1, como o Morning Show que tu participa e tu na minha visão hoje, Adriles, tu tá de parabéns, tu é o melhor comentarista do Brasil, tá? É uma honra aqui estar ao teu lado aqui, cara, tu é o melhor, eu me acho muito bom, tá? Mas tu tem uma autonomia de voo aqui, cara. Parabéns, cara, Valeu. Que honra ser... Muito obrigado pela parte que me toca. É um grande elogio. Ter me tornado teu amigo. Como o Navarro aí é um âncora exemplar que coloca a sua voz, que coloca o seu ponto de vista, que coloca o que ele realmente pensa. É isso que as pessoas querem hoje dentro da mídia. Querem pessoas que tomem para si a responsabilidade e a coragem de dizer o que pensam de uma forma verídica. E é por isso que essa nominata que a Gleisi Hoffmann coloca aqui não vai ter lugar nunca. Não me interessa quem o PT coloque para concorrer, eles não vão ganhar.
E agora, Ô, isso aí Conrado, depende dos brasileiros abrirem os olhos, terem atenção e enxergarem e sopesarem o que é bom para a pátria, o que é bom para a ordem, para o progresso e quem só quer interesses comuns, né? ô Conrado, Na minha visão, fala. se você exagera um pouco, por amizade, por afeto a mim, que eu sou o melhor comentarista político do Mas país. é verdade, cara. Note É o bem, melhor que tem. o Lula não tem esse mesmo princípio de admiração e amizade pelo próprio Haddad, né? Porque o cara que foi candidato a presidente da República e foi prefeito de São Paulo, ele diz que a Marta foi a melhor prefeita do PT na história do PT. Assim... Eles Ah, tem uma foto na internet aí, que era só alguém baixar, que é o Haddad com a mascarazinha do Lula, assim, sorrindo. Sim, Isso é uma vergonha para um homem, para um cidadão, né? Usar máscara de outro, se servir de poste. Esse cara é uma vergonha para a humanidade. Esse cara é uma vergonha para a masculinidade. Esse cara é uma vergonha para a política. É uma vergonha para a coragem. Usar a carinha de outro para se eleger, Mas para note tentar bem, capitalizar. ô Conrado, não é só ele que usa a máscara do Lula, é todo o PT que usa a máscara do Lula. O Lula se transformou na personificação do PT e o PT embasa tudo que o Lula diz, faz, pensa, age. O PT se transformou num partido a reboque de uma pessoa. Se a gente vê, por exemplo, o PSL que encampou o Bolsonaro, mesmo o PSL da maneira esquisita e corrupta, colocou um pé fora, o próprio Bolsonaro meteu o pé na bunda do PSL exatamente por não querer se locupletar com práticas que ele acreditava corruptas. O PT e o Lula não, é aquela simbiose esquerdopata de uma pessoa que se agarra a outra, assim como, sei lá, o Partido Comunista se agarrou ao Stalin na União Soviética, o Partido Fascista se agarrou ao Mussolini. Essa questão personalista é exatamente a essência do fascismo, a despersonalização, a perda da individualidade das pessoas que se colocam no lugar do líder máximo que lhes dita o que fazer. E lembre-se que o Lula foi um líder fabricado por seu querido Zé Dirceu, que sempre foi, de certa forma, o cérebro do PT. Por isso que eu tenho medo de quando você diz que, infelizmente, as elites do PT não podem mais concorrer. Graças a Deus, Conrado, que Zé Dirceu, que o Lula, eventualmente, são cartas fora do baralho. Pois é, graças a Deus que são só esses neófitos, esses paus mandados que não tem nenhum tipo de chance. O PT hoje, o Silvio e Fernando, enfrenta um dilema complicado. Ele sabe que nenhum desses nomes que a Gleice colocou tem a menor chance de entabular uma candidatura vitoriosa. Pior, talvez não tenham a chance de estabelecer um voto suficiente para dar algum tipo de legitimidade. A gente tem que lembrar que o Fernando Haddad, o PT carecia tanto de líderes na época da eleição presidencial que o Fernando Haddad fez uma administração desastrosa aqui em São Paulo, a ponto de sequer não chegar ao segundo turno. Ele só conseguiu um pequeno voo de galinha, ele tinha 4, 5% de intenção de voto, era uma coisa horrorosa. Ou seja, São Paulo negou exatamente a candidatura a um homem, e esse mesmo homem teve, despersonalizado, 45% de votos. Eu acho isso, Silvio, assustador. O PT, que foi o partido que comandou o maior esquema de corrupção da história da humanidade, eu não me esqueço de lembrar disso, fez 45% dos votos totais e absolutos aqui no Brasil, num homem despersonalizado. A gente tinha, talvez, um contingente de muita gente de 10, 15, 20% de loucos, de doidos varridos. Qualquer pesquisa dá 15, 20% de doidos varridos, que são os do Lula livre, eventualmente, e mais outros que não queriam a figura do Bolsonaro, talvez. Mas isso quase causou, ainda que por uma diferença substancial de votos, a eleição de um poste. Ou seja, o preço da democracia e da liberdade, como diz o Haddad, é a eterna vigilância. A gente tem que perceber e lembrar o caráter espúrio dessas pessoas que macularam as instituições públicas. Gente como Lula, Zé Dirceu, macularam as instituições públicas. E o Fernando Haddad, ainda que seja um assecla, um pau-mandado, um sujeito despersonalizado que fez da Prefeitura de São Paulo um desastre de administração, que teve uma votação pífia, é colocado, é alçado por esse tipo de partido personalista ao posto de candidato à presidência ou mesmo de prefeito. A gente não pode esquecer quem foram e quem são essas pessoas. Mas aí. também, Adriles,
uma lacuna enorme que houve na esquerda. Exato. Porque você tinha, o nome da esquerda era o Ciro Gomes, em tese, que entrou para a corrida tentando agregar as esquerdas, não conseguiu. E o Ciro, todo mundo sabe, eleição após eleição, ele morre pela própria boca. E também o Guilherme Boulos. O Boulos era quem tentou, de alguma forma, imitar até nos trejeitos Exato. o Lula. Ele tentou ser o Lula. Mas o Boulos é o Boulos do sem-teto, o Boulos é o Boulos do nanico PSOL. E o próprio PT também não ia querer abrir mão de ter uma candidatura própria, daí veio essa coisa amorfa, sem discurso, escondida atrás de um retratozinho, de uma máscara do Lula, que é o Fernando Haddad, a quem eu repito, para encerrar, o Conrado vai dar a última palavra. Haddad, dispute a eleição para a prefeitura A nossa de São sorte, Paulo. só um segundo, a nossa sorte é o narcisismo do PT, que ele se afoga sempre em seu personalismo lulopetista, que não deixa criar novas e perigosas lideranças, né? Vai, Conrado. Eu ia falar exatamente o que o Adriles falou, né, cara? A gente não... O Lula não deixou nascer ninguém, não tem mais um outro líder. A esquerda não tem líderes, por isso que a gente tem aí um Ciro Gomes, como tu muito bem falaste, que até a eleição passada falava mal de um, agora já tá até amiguinho do Bolsonaro, para tentar capitalizar os votos de quem gosta do que está acontecendo com o Brasil, mas não gosta da governança da figura do Bolsonaro, dessa dissociação que a grande mídia tenta fazer. E quanto aos votos que o PT ganhou, é que até então, como até o Bolsonaro estava falando na live dele lá, dos votos do Nordeste que ele teve, as pessoas tinham medo de perder o Bolsa Família, o medo de perder os benefícios. Bolsonaro entregou agora 4 mil residências no interior, acho que foi da Paraíba, se eu não me engano, aí para não falar errado. O Bolsonaro aumentou os Bolsa Família, tá dando o 13º do Bolsa Família, e aí a gente volta para uma frase triste, né? Que é aquela que os porcos continuariam voltando no homem do balde, que entrega a lavagem para eles, independente do homem do balde tá executando cada um dos porcos na sala do lado, né? Essa é a parte muito triste. E foi assim que o PT teve esses votos gigantescos no Brasil, de chegar a 45% da população, mas isso era uma outra realidade. Tanto que em São Paulo o Haddad não ganhou. Por quê? Porque é um povo mais esclarecido. É uma cidade em que conta com 10% da população da nação, né? São 20 milhões de habitantes. Então está mudando muito. E eu acredito que as eleições de 2022 vai ter um outro resultado completamente diferente, mas vale a pena a gente já começar a abrir os olhos, né? O preço da liberdade, eterna vigilância, abrir os olhos desde agora para saber quem é que está concorrendo e por que está concorrendo e o que está defendendo, né? Se são os interesses da pátria e da nação ou são os seus interesses pessoais ou dos seus amiguinhos que o estão financiando.